Livro As Árvores Clamadoras. Autor Marcinho dos Santos. Apresentação. Celso é o personagem desta história que esteve na prisão por alguns anos. Ao sair da cadeia, desejava vingança contra os que ocasionaram sua pena. As pessoas que sofreram retaliação são o médium Paulo Gaspa, seu filho Augusto Gaspa e o caseiro de sítio do médium chamado Pedro. A princípio, sua vingança dá certo, mas logo depois começa a dar errado, causado por coisas sobrenaturais, e então surgem duas árvores no sítio que começam a clamar por justiça contra essa vingança inaceitável de Celso. Mas o que seriam essas tais árvores clamadoras? É lendo a história que descobrimos. Personagens: Celso Aparecido Ferreira da Silva, médium Paulo de Almeida Gaspa, Augusto dos Santos Gaspa, filho do médium, Igor Brandão, namorado de Augusto, Pedro Souza da Silva Caseiro, delegado Antunes, Alfredo Linneu, chefe de polícia científica, homens de obra, Dona Letícia dos Anjos, ex-esposa de Paulo Gaspa e mãe de Augusto. Capítulo 1. A Liberdade. São Paulo, capital, uma segunda-feira. Celso tinha 40 anos de idade, homem branco, de cabelos pretos bem curtos e de estatura mediana. Era seu último dia na cadeia após 9 longos anos por roubos, furtos, latrocínios e tráfico de drogas. Sua família morava na região sul do país e, portanto, ninguém fora buscá-lo. Caminhava no corredor ao ar livre, carregando nas mãos uma mala sem alça ao lado do agente penitenciário, em direção à porta da frente da cadeia. Espero não vê-lo mais por um bom tempo neste alarido, disse o agente penitenciário ao abrir a porta da rua para Celso sair. Não se preocupe com isso, disse sorrindo e com um ar de deboche Celso. O Brasil tem muitas cadeias. Te garanto que não serei exclusivo desta jossa aqui. Vai, vaza daqui, falou bravo o agente. Tá livre. Te manda. E fechou a porta do presídio com força na frente do Celso, que já estava do lado de fora e com a mala colocada no chão da calçada. Celso ouviu o barulho das chaves trancando a porta, além do barulho dos trincos se fechando. Que pena. Ia te dar um abraço de despedida, amigo. Falou mais uma vez, irônico Celso. Pegou do chão sua maleta sem alça e começou a caminhar. Disse para si: alguns acertos de contas para fazer hoje. Numa das ruas que andava, entrou em uma praça e viu um rapaz que fazia exercício num dos equipamentos do local. Próximo do moço havia uma mochila. Celso sentou-se num dos bancos da praça, contíguo ao jovem e a mochila dele. O rapaz estava muito concentrado no exercício e até cantarolava. Lará, laiá, iê, iê. Celso percebeu que podia pegar a mochila sem ele perceber. E foi o que ele fez. Aproximou-se da mochila e a pegou, sorrateiramente. De modo bem mesquinho e ousado, pôs a mochila nas costas, como se fosse sua, e levava a sua maleta debaixo do braço. Para a sorte de Celso, a praça estava praticamente deserta, o que lhe favorecia no furto. O jovem permanecia fazendo seu exercício como se nada tivesse acontecido. A alguns metros de distância daquela praça, Celso estava numa rua sentado no chão mexendo no interior da mochila. Dentro dela estavam pequenas roupas como short e camisa, um celular e a carteira do rapaz que continha nada mais nada menos que R$ 200 em dinheiro em notas de 20 e 50. E pensou com um sorriso nos lábios. Sair da cadeia e ganhar de bandeja essa grana toda. Mão no mel, tô com a sorte. Hoje ninguém me segura. Abriu sua mala que continha apenas roupas e a colocou na mochila. Pegou a mala e a jogou perto de um poste onde havia uns sacos de lixo ao seu redor. Depois entrou numa loja de utensílios domésticos que tinha naquela rua e comprou algumas facas. Capítulo 2. O acerto de contas. Quase 2 horas de caminhada e Celso estava num outro canto da cidade.
início da Zona Sul. Ele parava em frente a uma casa espírita cujo médio administrador era um velho conhecido de Celso. Havia escrito na parede da entrada o nome do lugar: Centro Espírita Amor de Nossas Esperanças. Pegou da mochila uma garrafa de água mineral comprada em um mercado, abriu a tampa e tomou uns goles. Logo depois guardou a garrafa na mochila furtada, ficando a observar a entrada da casa espírita. Um carro se aproximava do centro espírita. Quem dirigia era o filho do médium de 22 anos chamado Augusto. O rapaz sairá do carro com um pequeno embrulho na mão e se deparou com Celso na sua frente. Oi, disse, simpático. Celso. Oi, retornou estranhamente Augusto. Você não tá lembrado de mim? Mas eu tô de você. Tu não é o Agostinho, filho do grande médium Paulo Gaspa? Sim, sou eu. Você quem é? Um velho amigo da família. É mesmo? Mas eu não estou me lembrando de você. Ah, e nem poderia se lembrar. Estive fora por um tempo e a última vez que te vi tu era uma criança. E veja só como cresceu. É um homem. Augusto sorriu, depois falou. Conhece meu pai de onde? Frequentou o nosso centro? Sim, através do seu pai fiz muitos contatos com parentes falecidos, mas eu precisava de um favor seu. Se tu puderes me ajudar? Claro, claro, digo o que é. Conhece a Avenida Paratuba e a Estrada da Cumbica? Lógico, meu namorado mora lá. Seu. Seu o quê? Namorado? Espantado, Celso, ajeitando a mochila nas costas. Sim, com certeza, eu sou gay. Isso é algum problema para você? Quis saber Augusto, indagado firme e seriamente. Era só o que me faltava, um filho viadinho do Paulo. Nem para fazer um filho macho esse desgraçado prestou, pensou Celso, e respondeu para Augusto, mentindo descaradamente. Imagina, que isso? Tenho diversos amigos gays. Os gays são os melhores amigos para se ter. Os olhos de Augusto brilharam de repente, ao ouvir isso de Celso. Ai, jura, que lindo! Ai, nossa, você não imagina o quanto ouvir isso faz bem. Que bom! Ai, nossa, me deixa super feliz. Que bom poder saber que tem gente com a mente aberta e evoluída. Gostei de você. Perfeito, ganhei o bocó para minha armadilha, pensou maliciosamente Celso, e falou falsamente para Augusto. Eu também gostei de você, Augustinho. Desculpa, mas acho que não perguntei o seu nome. Marco Feliciano, seu criado, mentiu o nome. Celso. Ai, que bonitinho, mas me desculpa que só curtiu o Marco. Já o Feliciano me fez lembrar de uma certa pessoa religiosa famosa aí que tem um ranço. Então, amigo, eu esperava ir para o Jardim Ângela. Tem como me levar até lá? Com certeza, sem sombras de dúvidas, Marco. Só vou entregar este pacote aqui para o nosso empregado daqui do centro e volto em 1 minuto. Aí, te levando, aproveito e vejo o meu lovezinho. Já volto e... Ah, que cabeça minha! Não quer entrar e ver nosso centro? Tomar um café? Não, não, não. Fica por outra hora. Vai lá, sem pressa. Augusto entrou na casa espírita e Celso falou para si mesmo, bem sério. Meu lovezinho. Uf, que patético. Vou te ensinar a virar homem de verdade. Você vai ver. Instantes depois. Prontinho, Marco. Viu como não demorei? Foi rapidinho. Sim, sim. Podemos ir? Claro, deixa eu abrir a porta para você. Augustinho, quero te pedir um outro favor. Espero que não se incomode. Claro que não, pode falar o que é. Se importa de eu ficar no banco de trás? Augusto estranhou. Por quê? É que é um trauma de criança. Eu sofri um acidente de carro e desde então eu tenho pavor de sentar no banco de frente. No banco de trás me sinto mais seguro e confortável, se é que não se importa. Ah, tá, não, tranquilo, Marco. Totalmente compreensível. Meu pai faz regressão de vidas passadas. Quem sabe ele não pode te ajudar a se livrar ou amenizar esse trauma? Sem dúvidas. Augustinho, será um prazer ser ajudado por uma pessoa tão boa que é o seu papai. Augusto sorriu. Tenho uma leve impressão de que seremos bons amigos. Augusto abriu a porta traseira do carro.
Celso entrou no banco de trás e pôs a mochila que estava em suas costas do seu lado, dizendo: Eu não tenho a menor dúvida, Augustinho. No meio do caminho. Ai, essa estrada do M. Boimirim e a da Baronesa me pertencem tão longas, parecem estradas intermináveis, lamentou Augusto. Celso não disse nada. Uma parte da entrada estava deserta. Celso, no banco de trás, ergueu-se um pouco para frente. Com uma das mãos, tocou levemente no rosto de Augusto, que levou um pequeno susto. Sabia que você é bonitinho? Augusto se desconcertou. Ai, nossa! Puxa, você também é, Marco. Você pode dar uma virada à direita na próxima rua? Augustinho lindo. Sim. Celso fazia cafuné nos cabelos de Augusto. Por fora demonstrava interesse pelo rapaz, mas por dentro, pura raiva e nojo por estar fazendo aquilo. Augusto virou a rua como havia pedido Celso. Essa rua era sem saída e sem ninguém visivelmente. Pode dar uma paradinha, Augustinho? Augusto parou, desligou o carro e disse: Ai, eu tenho namorado, Marco. Ai, para, eu tô toda encabulada. Celso não se conteve, parou com aquele seu teatro e falou com voz grave e nervosa. O quê? Encabulada? Puta que pariu, cara! Vira homem! Que merda é essa? Tu é mulherzinha para falar que tá encabulada? Hã? Falou estranhamente com os olhos arregalados Augusto. Hã? É o meu ovo, seu viado! E mostrou-lhe uma faca tirada da mochila, encostando no pescoço de Augusto, que arregalou novamente os olhos ao ver o objeto. Sem dar um pio, seu gayzinho. Sem falar um ai, te meto o facão goela abaixo. Agora tu vais fazer o seguinte, presta bem atenção. Nós não vai para essa rua onde mora esse teu namoradinho baitola, não. Isso foi mentira para despistar. Tu vai dirigir normal como tava dirigindo até agora. Só que tu vais para as quebradas que eu for te falando para ir. Faz tudo o que eu falar. Um grito de socorro, uma tentada de escapar com o carro andando ou coisas do tipo, é facada em qualquer lugar em tu pra morrer. Tá entendendo a parada? Posso me ferrar, mas tu vai tá morto, sacou? Papo reto. Liga essa droga agora e vai andando como se tu fosse motorista de aplicativo e eu passageiro. Vai, logo, porra! Augusto ligou o automóvel com a mão tremendo. Numa avenida qualquer, Augusto dirigia tenso e com os olhos vermelhos, que saíam lágrimas. Encontrou coragem e forças para perguntar: Para onde, para onde estamos indo? Olha, foi bom tu ter perguntado. Tava aqui pensando, em vez de ir para as quebradas que eu tava maquinando ir, a gente vai para um outro lugar. O lugar que você conhece bem mais do que eu. Sabe o sítio Pacífico, o que era do seu avô e hoje é do seu pai? É para lá que estamos indo. O que você quer fazer lá no nosso sítio? Perguntou espantado Augusto. Eu vou lá plantar uma árvore naquele sítio, debochou Celso, que começou a rir. Augusto ficou com muito medo após ouvir as risadas de Celso e continuou dirigindo. Minutos depois, entrada do sítio. Celso estranhou a entrada que estava diferente da última vez que passou pelo local. Aqui é o sítio, disse Augusto. Celso, desconfiado, questionou. É aqui mesmo essa droga? Se tu estiver me enganando. É aqui, sim. É que a entrada foi reformada uns tempos atrás. Olha ali escrito Sítio Pacífico de Xiré. Xiré? Questionou estranhamente Celso. Por que esse nome agora? Antes só chamava Pacífico. Que significa esse bagulho aí? Muito tenso, Augusto respondeu. Xiré é um termo candomblessista que se refere à dança, à festa. Meu pai falou com o caboclo guia e ele sugeriu para ele acrescentar essa palavra no nome do sítio. Celso olhou o portão de entrada e viu a placa escrita o nome do sítio. Vendo o nome ali, parece que é o sítio mesmo. Não acredito nessas coisas de espírito. Também poderá. Mais de 10 anos que não passo aqui e foram os malditos 9 que fiquei grampeado. Você quer dizer que foi preso? Perguntou amedrontado Augusto. Fui. Por quê? Algum problema? Viadinho. Não, 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 não. Acho bom. Na cadeia se aprende a ser homem.
É o que você devia ser. Mas eu sou homem. Homem? Faz eu rir. Macho que curte macho pra mim não é homem, nem aqui e nem no raio que o parta. Augusto falou com mais coragem. Eu sou homem, sim. É preciso ser muito homem para assumir uma orientação sexual que essa sociedade podre, preconceituosa, machista e homofóbica condena. Chega de conversa mole, desliga o carango, libera as portas do carro e me dá as chaves dele. Augusto assim o fez. Celso continuou. Vou sair, abrir o porta-malas e você vai sair do carro devagar e vem ao meu encontro. E aí de ti, de tentar fugir. Te alcanço e te arranco a cabeça do seu corpo. Entendeu? Responde! Entendi. Celso saiu do carro, foi ao porta-malas, abriu com as chaves. Augusto saiu lentamente do veículo e foi em direção a Celso. Entra no porta-malas. O quê? Entra no porta-malas. Tá surdo ou o quê? Augusto obedeceu e entrou. Me dá seu celular. Ele entregou e, antes de fechar, Celso lhe disse: Não se preocupe, tu não vai morrer com falta de ar. Volto antes de você dar seu último suspiro, viado. E ai de tu se começar a bater na lataria para pedir socorro. Arranco tua cabeça. E não se preocupe que sei desbloquear até o celular mais difícil. Tenho até um outro na mochila que furtei hoje. Só me diga uma coisa: que árvores frutíferas tem nesse sítio? Me responda. Tem pé de maçã e de figueira. Por quê? Celso não lhe respondeu e fechou de imediato o porta-malas, trancando-o com o molho de chaves do carro. Voltou para dentro do veículo, pegou a mochila furtada, colocando-a nas costas, e foi à porta do sítio. Em pouco tempo, conseguiu desbloquear o celular de Augusto, foi ao WhatsApp dele, mandou uma mensagem e guardou o celular no bolso. O caseiro do sítio, ao perceber o movimento na entrada, apareceu próximo ao portão. Tarde, disse o caseiro para Celso. Olá, como já é meio-dia, boa tarde. Tudo bom? Tudo. Mas me ser quem? Queira me apresentar. Sou o Carlos Eduardo. Prazer. O caseiro olhava para o carro. Carlos Eduardo? Esse carro eu conheço de algum lugar. Sim, do Augustinho, filho do nosso grande Paulo Gaspa. O Augustinho me pediu para vir aqui. O caseiro desconfiou um pouco. Pediu? Pediu o quê? Já falei, para vir aqui, mas nada demais. Aí tem macieiras e figueiras, não é? Pedi para o Paulinho e para o Augustinho se podia ver essas frutas para levar. O caseiro ficou mais desconfiado ainda. Uai, eu não estou sabendo nada disso. Eles não me falaram. Como posso saber se é verdade se nunca tive antes? Velho esquecido, daqui a pouquinho eu vou te fazer se lembrar de mim, pensou Celso. Calma, amigo. O Augustinho deve ter me mandado um zap falando disso. Não mandou? O caseiro pôs a mão dentro do bolso da calça, pegou seu celular, foi olhar o WhatsApp e viu que tinha a mensagem do Augusto, recebida há pouco tempo, escrita assim: Seu Pedro, mandei um amigo pessoal da família chamado Carlos Eduardo pegar contigo umas maçãs e umas figueiras. Como é de confiança, cedi meu carro para ele ir até aí. Pode atender ele bem e lhe dar aquele bom café que só o senhor sabe fazer. Abraços. Ah, sim, o Agostinho mandou mesmo a mensagem. Eu que eu não tinha visto, me desculpa. Tu deve ser mesmo de muita confiança para ele ter cedido o carro, que é o xodó dele. Nunca vi ele fazer isso. Só estranhei também que ele me pede para fazer café que só eu sei fazer. Eu não tomo café, apesar de saber fazer, e o jeito dele escrever tá meio diferente. Percebendo as falhas, Celso pensou rapidamente e falou: Ah, como eu amo café, ele deve ter se atrapalhado. Na hora a gente estava falando de café quando mandou a mensagem lá no centro espírita. E a nossa amizade já tem o tempo. Por isso do carro. Sério? Como se a mensagem chegou agora mesmo aqui? E de lá pra cá uma viagem de quase 25 km. Acho que foi a internet. Ah, é verdade, seu Carlos Eduardo. Aqui esse tal de internet é uma coisa de outro mundo. Mas entre. Quer entrar? Vou abrir o portão para você entrar com o carro e... Não se preocupe com isso, seu Pedro. O carro pode ficar ali mesmo na entrada, que não tem problema. Vou ficar pouco tempo e voltar. Tem certeza? Aqui passam uns caminhões em alta velocidade que...
Vai ser coisa rápida, não se preocupa. Como aqui fora é estacionamento para carros e vans, poucos minutos. Tá bom. Seu Pedro, o caseiro, abriu o portão. Celso entrou. Cumprimentaram-se com as mãos. Seu Pedro convidou Celso para tomar café, pois, mesmo não tomando, sabia fazer. Celso aceitou e entraram na casa. Na cozinha, seu Pedro estava no fogão, preparando o café. O senhor mora sozinho? Perguntou Celso, sentado numa das cadeiras da cozinha e com a mochila sobre o chão. Sim, faz anos já. Acostumei. Quer um bolo de milho? Opa, aceito sim. Gosto muito de bolo de milho e estou com muita fome. Você é um homem de sorte. O bolo de milho acabou de ser feito há pouco tempo. Está bem quentinho ainda. Nisso você tem razão, velho. Mal saí da cadeia e só tive sorte até agora, pensou com um sorriso malicioso Celso. É, tô com sorte mesmo. Depois. Espero que tenha gostado do meu humilde cafezinho e do meu humilde bolinho de milho. Seu Pedro, estavam excelentes. Meus parabéns. Obrigado, seu Pedro, sou criado ao seu dispor. Celso pensou em Augusto, que podia já estar com pouco ar dentro do porta-malas. Seu Pedro, estamos agora com pressa e preciso pegar as maçãs e as figas. Vou trabalhar daqui a pouco e não quero me atrasar no serviço. Ah, sim. Você trabalha com o quê? Sou operador de telemarketing. Entendi. Vamos sim. Levantaram-se. Uma curiosidade, seu Pedro. O senhor sabe que sítios podem ser invadidos? Como que o senhor se defende neste lugar? Ah, eu tenho parte e posse legal de arma e possuo uma espingarda. É mesmo? Ela fica onde? 38 tenho aqui na minha cintura. E a espingarda está no meu quarto. Celso pensou. Mas que interessante. E perguntou. Posso ir ao banheiro? Onde fica? Claro, em direção ao meu quarto, neste corredor. Celso agradeceu e caminhou até o banheiro, mas não entrou. Foi mais adiante e adentrou no quarto do seu Pedro. Esse velho entrega tudo de bandeja. Que confiança cega. Onde está essa espingarda? Pensou. Olhou ao redor do quarto e a viu pendurada na parede. Excelente. Depois te busco, pensou Celso com um olhar penetrante na espingarda. Saiu do quarto, entrou no banheiro, deu a descarga, abriu a torneira da pia para fingir que tinha usado, fechou e saiu. Voltando para a cozinha e sentando-se na cadeira, o caseiro estava sentado comendo um pedaço de bolo de milho. Bem aconchegante esse sítio, hein, seu Pedro? É verdade, meu rapaz. Daqui não saio nunca. Morreria aqui, se for preciso de tão bom que é este lugar. É mesmo? Perguntou pensativo, e olhando para seu Pedro Celso. Ama tanto aqui que morreria e seria até enterrado? Não tenho a menor dúvida. Amo este lugar. Ser enterrado aqui seria uma honra. Seus desejos serão realizados, velho, pensou com um leve sorrisinho nos lábios Celso. Me diga uma coisa, seu Pedro. O senhor conhece um tal de Celso Ferreira? Celso Ferreira? Não, não estou lembrando esse nome. Por quê? Lembra quase uns 10 anos atrás que o senhor e Paulo Gaspa haviam denunciado para a polícia esse Celso por tráfico de drogas aqui na região? O caseiro ficou pensativo, tentando se lembrar. E do bolso da calça, Celso tirava um canivete de ponta, ficando com ele embaixo da mesa. Celso, Celso, Celso. Ah, é verdade. Me lembrei. Nossa, quanto tempo! Esse miserável induzia os jovens do bairro a usar drogas. Que bom que ele está preso. E eu e meu patrão Paulo Gaspar fizemos bom em ter feito isso. Quer dizer, então, que ele, o Celso, é um miserável? Claro, vagabundo tem que ficar preso. Onde já se viu querer drogar nossos jovens? Mas, por que está me falando dele? O Asmiceu conhece? Olhe bem para o meu rosto, seu Pedro. Tá vendo? Seu Pedro olhou bem para ele e disse: Sim, estou. Não está me reconhecendo? Seu Pedro ficou a olhá-lo mais fixamente. De repente, ele regalou os olhos e exclamou: Pode-me ser? De imediato, Celso levantou-se,
foi em direção ao seu Pedro e lançou o canivete sobre o caseiro, que atingiu em cheio seu pescoço. Seu Pedro, com os olhos arregalados e sem conseguir falar, tentou pegar sua arma que estava na cintura. Mas Celso foi mais ligeiro. Avançou mais sobre seu Pedro, impedindo-o de pegá-la. Retirou-a da cintura do caseiro com destreza, derrubando a cadeira que seu Pedro estava sentado, fazendo-o cair para trás e ficar deitado no chão. Todo aquele sangue ficou saindo do pescoço, encharcando o piso. Celso segurava as mãos do caseiro com força, falando: Nananina não. Essa arma agora é minha, seu velho verme. Que coisa, hein? Disse que morreria no sítio e que seria enterrado. Estou te ajudando a realizar seu lindo sonho. Realizado seu sonho e mais minha vingança fatal contra vocês, que me prejudicaram. As coisas estão me saindo muito melhores que eu imaginava. Matando agora você, também me vingo daquele seu patrão. Médiumzinho fajuto e cretino. Tirou a canivete, fincando no pescoço do caseiro, e o enfiou na barriga dele. Uf, fez seu Pedro de dor. Agonizando cada vez mais, seu Pedro parou de se mexer, estando com os olhos arregalados e morto. Capítulo 3. As vozes gritantes. Celso, de pé, olhava para o corpo do caseiro sem dó alguma. Até cuspiu no corpo. Foi ao quarto do seu Pedro, começou a revirar tudo. Encontrou cordas, uma fita adesiva, uma fita crepe e um kit de primeiros socorros. Voltou à cozinha com as cordas, as fitas e o kit. Jogou as cordas num canto e pôs o kit sobre a mesa. Com as duas fitas, ajoelhou-se ao lado do corpo. Ainda saía sangue do pescoço de seu Pedro. Friamente tampou o local da ferida com a fita adesiva e depois com a crepe. Fez a mesma coisa na ferida da barriga. Foi ao kit de primeiros socorros e colocou também nas duas feridas vários band-aids. Dessa forma, nenhum sangue a mais saiu dos dois lugares. Limpou os dedos da luva de sangue com um pano. Depois pegou as mãos do caseiro, ergueu-as para cima e começou a puxar o corpo para longe da parte ensanguentada da cozinha. Logo, tirou as luvas e guardou dentro do kit. Celso pegou a mochila do chão, colocou-a sobre a mesa e foi novamente ao banheiro. Pegou o balde, panos e rodo. Retornou à cozinha, limpou o corpo e todo o chão da cozinha, que continha sangue. Fez tudo isso com puro sangue frio. De repente, ele ouviu um grito dizendo assim: Celso! Seu maldito! Celso assustou com o grito. Olhou para todos os lados da cozinha, sacou a arma do caseiro. Que diabos foi isso? Parece ser a voz do Augusto? Será que ele escapou? E novamente o grito com os mesmos dizeres. Celso! Seu maldito! O coração de Celso disparou. Pegou a chave que abriu o portão principal do sítio do bolso da calça do corpo de seu Pedro. Correu para fora com armas em mãos. Ficou olhando para todos os lados e não viu ninguém. Abriu o portão e foi correndo em direção ao carro de onde estava Augusto preso no porta-malas. Abriu com as chaves o porta-mala e viu Augusto já morto, com expressão de sufoco, desespero e olhos semi-abertos. O alívio de ver o rapaz daquela forma fez até que com o maligno do Celso sorrisse. Falou de modo tranquilo para o corpo. Esqueci de você, viado. Ia te matar da mesma forma que fiz com aquele velho. Menos mal. Pelo menos contigo eu não sujo minhas mãos. Vingança tripla. Matei o empregado, o filho do dono, e com certeza atingirei o dono para sempre com essas mortes. Estou vingado pelo escroto do seu pai e aquele caseiro desgraçado terem me botado naquela cadeia imunda. Fechou o porta-malas, adentrou no carro, ligou e entrou no sítio. Saiu do carro e fechou o portão principal da entrada com a chave. Ao fechar, ouviu pela terceira vez a frase gritante. Celso! Seu maldito! A voz era muito parecida com a de Augusto. Celso pensou. Não é possível. Eu tô ficando cabreiro com essa voz. Parece tanto com a do viado. Mas ele tá morto. Quem tá aí? Apareça! Bradou Celso com a arma pronta para atirar. O silêncio tomou conta do lugar. Celso estava cabreiro. Ficava olhando para todos os lados. Começou a andar. Andava pelo sítio todo,
até encontrar as macieiras e as figueiras. Então é aqui as tais árvores, pensou. É aqui que você vai ser enterrado, maldito, disse uma voz gritando, semelhante à do caseiro. Celso voltou para trás e viu a imagem de seu Pedro, com os braços cruzados, a uma distância grande dele. No desespero, Celso apontou a arma e atirou em direção à figura de seu Pedro. Mas quando atirou, a imagem do caseiro sumiu aos olhos de Celso. Mais uma vez, ficou olhando para tudo ao redor e falou consigo, ofegante. Eu devo estar vendo coisas. Eu matei aquele verme. Voltou para o sítio correndo, entrou na cozinha e viu o corpo do caseiro da mesma maneira como o deixou. Celso! Seu maldito! Novamente a voz que gritava, e muito parecida com a de Augusto, soando pelo ar na cozinha. Celso saiu para fora com expressão de medo no rosto e sempre com a arma em mãos. Foi ligeiro ao carro, abriu o porta-malas, pôs a mão no pescoço e depois no pulso de Augusto para ter certeza de que estava morto. O que está acontecendo aqui, hein? São os espíritozinhos dos dois que estão na gracinha comigo? Eu não acredito nessas coisas. Não, viu? Gritou Celso com certo medo. Pode ir embora daqui o mais rápido possível e ainda pegar aquela espingarda. Foi à cozinha, pôs a mochila em suas costas, pegou o corpo do caseiro, arrastou-o para fora, pondo dentro do porta-malas, junto ao corpo do Augusto. Colocou sobre o assento do veículo a mochila. Celso! Seu maldito! Gritou a voz parecida com a de Augusto novamente. Celso mirou os dois corpos e disse para eles já seguro de si. Eu não tenho mais medo, seu bandido, matador, traficante cruel. Nenhum espíritozinho vai me desbancar. Tenho o nome de macho, Celso. Celso batia no peito dizendo que era macho. Fechou o porta-malas, próximo dali, viu uma enxada, sorriu com os lábios. Com ela, ele iria enterrar os dois corpos em algum lugar do sítio. Pegou a enxada, colocou no banco de trás do carro. Entrou, ligou e foi dirigindo até as macieiras e figueiras que tinha visto. Inesperadamente, o carro de Augusto, chegando perto das árvores frutíferas, começou a ganhar mais velocidade, fora do controle de Celso. O carro que estava sob direção de Celso, a 10 km por hora, ficou de repente a 30 km por hora. Celso estranhou isso, pisou no freio e nada. Acionou o freio de mão e nada. Tentou controlar o volante. E o volante aos olhos de Celso passou a ter vida própria. Celso também tentou abrir a porta do automóvel, mas nada do que tentava fazer dava certo. Celso começou a desesperar. Batia na porta, no vidro e na lataria do carro, na frustrada tentativa de querer sair. Enquanto o carro seguia entre 30 a 40 km por hora, Celso viu uma placa escrita assim: Cuidado, lamaçal movediço. Ao ler aquilo, Celso, com cara de puro desespero, gritava algumas vezes inutilmente por socorro. E ele ouviu a voz gritante do caseiro repetindo aquelas palavras. É aqui que você vai ser enterrado, maldito! Celso ficou perturbado dentro do carro que, do nada, parou de imediato no meio do caminho. A força da inércia fez Celso bater o rosto no volante, machucando seu nariz que começou a sangrar. Ele tentava abrir as portas, mexia nos comandos de abertura para as portas se destrancarem, nada funcionava. Celso começou a perceber que o carro estava descendo para baixo. Olhou para fora e viu que havia árvores poucos distantes, mas que ao seu redor estava sobre um lamaçal. O carro descia lentamente. Celso olhou para o banco de trás para pegar a enxada e assim quebrar os vidros e escapar. Pegou e quebrou os vidros do carro. Só que, como estava desesperado, perturbado, com puro medo e com ânsia de escapar da morte, ao tentar sair para fora do veículo, cortou-se todo com as pontas quebradas dos vidros da janela do carro. Seu peito, barriga, braços e pernas. Consequentemente, caiu direto para o lamaçal, ficando ensopado, sem forças devido aos machucados. Celso começou a descer pela lama movediça, cuja cor era escura. Gritava de desespero, tentava se agarrar no carro, mas não conseguia porque suas mãos, sujas de lama, escorregavam no automóvel. E agora ele ouvia as duas vozes gritantes do caseiro e do Augusto, sem parar enquanto tentava desaparecendo pela força da lama. É aqui que você vai ser enterrado, maldito! Celso! Seu maldito! É aqui que você vai ser enterrado, maldito! Celso! Seu maldito!
É aqui que você vai ser enterrado, maldito! Celso! Seu maldito! E Celso? Não, 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 não! E a lama tragou Celso rapidamente para o fundo dela. Curiosamente, o automóvel, pelo contrário, descia lentamente, e horas depois também já estava abaixo, longe das vistas daquele lugar. Capítulo 4. Clamando por justiça. Horas se passavam. O médio Paulo Gaspa estava dentro do centro e começava a se preocupar por não achar o filho. Ligava para ele e só dava fora da área de cobertura. Ele achava tudo aquilo muito estranho, mas sua sensibilidade dizia que algo havia acontecido. Perguntou para o empregado da casa espírita e ele disse que não viu nada, que apenas pegou o pacote que Augusto lhe trouxerá e depois não foi mais visto. Paulo Gaspa lamentou que não tinha câmeras de segurança para a rua por nunca ter achado necessário. O namorado de Augusto ligará para Paulo também preocupado, pois Augusto iria em sua casa e não havia chegado ainda. E também ligava para seu amor que dava a mesma informação que o médium recebia. Passaram-se 48 horas e nada. A polícia foi acionada, amigos vizinhos que moravam nas redondezas do sítio pacífico de Xiré relataram ao médium, pois ligará a eles, que viram um carro de Augusto há 2 dias passando por ali. Será que meu filho ficou no sítio e se esqueceu do mundo? Perguntou Paulo Gaspa. Ai, seu Paulo, tomara, disse o namorado Igor. Mas se ele fez isso, te juro, vou dar umas pomadas no bumbum dele para não pregar essa peça na gente. As tentativas de ligar para o caseiro também foram inúteis. A ligação dava também a mesma informação que o celular de Augusto. O médium disse para o namorado de Augusto. Muito estranho isso. O telefone de Pedro também fala a mesma coisa de fora de cobertura. Pedro nunca deixou de nos atender. Vamos para o sítio imediatamente. Os seus guias falam algo, sogro? Perguntou esperançoso Igor. Ao ouvir isso, Paulo Gaspa perturbou-se. Ficou com um semblante sério e muito triste. Mas respondeu. Igor, eu prefiro não falar nada ainda, mas sinto meu coração muito dolente. Não fala isso, sogro. Eu fico agoniado. E você acha que eu não estou? Vamos pro sítio, rápido. Chegando os dois lá, Paulo Gaspa bateu palmas e nada de ninguém aparecer. Gritou pelo nome de seu Pedro e sem retorno algum. Como tinha chaves por ser, obviamente, o proprietário do sítio, abriu o portão, entrou com o seu carro, Igor saiu do veículo e fechou o portão de entrada. Dentro do sítio, viram que haviam rastros de pneu no chão. Igor agachou-se para ver melhor e disse: Ele veio aqui, sogro. Conheço bem essa marca de pneu. É do carro dele. Esse danadinho do seu filho tá aqui. Ogu vai ver só. O médio agachou-se também. Viu o rastro, levantou-se e percebeu que o rastro seguia para longe. Outra coisa estranha, Igor. Veja. Igor levantou-se. Paulo continuou. O carro vai bem para frente, até aqueles pés de maçã e do figo. O gozado é não ter carro algum ali à vista dos nossos olhos. Será que ele não foi mais adiante? Não pode ser. Bem depois dali tem uma terra movediça. Terra movediça? Assustou-se Igor. Como assim? Ah, Igor, é igual a areia movediça. Nossa, mas por que vocês têm isso aqui? Se é tão perigoso? Ah, é muito caro arrumar isso, mas a gente faz uma placa e o lugar está isolado. Um geólogo e um oceanográfico falaram que é um fenômeno geológico, devido às chuvas que o terreno ficou embebido em água que causou deformação, que é uma parte fofa que ali foi se perdendo a resistência do solo totalmente. Mas não é estranho isso acontecer num sítio? Não tem rio e nem mar por aqui? E até onde eu sei, isso só acontece em areia movediça. De areia movediça, não é? Pois é, mas não viemos para isso agora. Venha, vamos procurar o meu caseiro. Entraram no sítio terraço, tudo normal. Sala, tudo normal. Cozinha, tudo normal. Pois Celso havia limpado tudo muito bem. Quartos e banheiro, tudo normal. Eu tenho medo dessa espingarda, disse Irgo para seu sogro, pois estavam no quarto de seu Pedro. Igor olhou para o médium e o achou estranho. Você está bem? Paulo Gaspa estava meio em transe quando disse. Não sei. Sinto algo estranho. A energia está muito pesada neste lugar. Ai, que horror! Mas por quê? Aconteceu alguma coisa?
Parece que sim, mas os guias nada falam. Tá muito esquisito. Eu tô começando a sentir arrepios aqui. Ninguém na casa, ninguém ao redor. Vamos chamar o delegado. Justiça! Justiça! Uma voz que clamava bem ao longe foi escutada pelos dois. Ei, você ouviu isso? Perguntou atento o médium. Ai, que medo, mas parece, parece a voz do Agostinho. É, vamos para fora. Saíram e novamente veio a voz clamando, só que desta vez foi a voz do caseiro. Justiça! Justiça! Você ouviu, Igor? Novamente, mas desta vez não foi do Augusto. Essa voz é do seu Pedro, o meu caseiro. Gente, o que está acontecendo? Começou a cair lágrimas dos olhos do médico. Igor viu isso e começou a cair lágrimas dos seus olhos. Também abraçaram-se chorando. Capítulo 5. O K2 e o Spirit Box. Passaram-se alguns meses e nunca se descobriu o paradeiro do Augusto e nem do caseiro. Seu namorado Igor sempre chorava. Porém, durante esses meses, no sítio nasceram duas árvores próximas do lamaçal movediço que Paulo Gaspa nunca havia plantado. Eram duas árvores parecidas com o pé de laranja, mas que não surgia fruta alguma. O que era muitíssimo estranho foi o fato de terem crescido depressa demais em tão pouco tempo como uma árvore normal cresce. Nem biólogos e botânicos, consultados pelo médico, conseguiam desvendar o que eram esses tais árvores. Um dia seu namorado sentou-se debaixo dessas árvores e começou a chorar, lamentando onde estaria Augusto. De repente, ele ouviu: Estou aqui, estou aqui. Seu namorado olhou para todos os lugares, chamou por Augusto e o silêncio tomou conta do lugar. Igor pensou que estava escutando coisas sem sentido. Paulo Gaspa aproximou-se de Igor e perguntou: O que você faz aqui, Igor? Não vê que está a 3 metros do lamaçal mortal? Um descuido. Eu sei, sogro, mas você sabe que este lugarzinho, mesmo sendo perigoso, é o lugar mais de paz e tranquilidade de todo o sítio. É, isso eu devo concordar com você. Desde quando eles sumiram, aqui ficou uma paz fora do comum. E essas duas árvores estranhas são muito bonitas. Mas nem os estudiosos que aqui chamei souberam que espécies são e como nasceram perto de um lamaçal perigoso. E você está vendo essa terceira árvore que nasceu? Igor olhou para o outro lado do lamaçal e viu a árvore. Já essa era de aspecto feio, folhas meio enrugadas, troncos e galhos que mostravam uma característica de angústia. É verdade, seu Paulo, essa árvore dá um certo medo de olhá-la. Ela parece que está no inferno, clamando para sair de lá. E está mesmo, Igor. Como você sabe? Sou médico. Esqueceu-se? Sim, mas o que significa tudo isso? Veja, essas duas belíssimas árvores, elas são belas, mas ao mesmo tempo tristes. Elas sempre querem nos dizer algo. Toda vez que venho aqui, mesmo sentindo essa paz maravilhosa, eu vivo ouvindo as vozes do Agostinho e do seu Pedro, e sempre dá a impressão que as vozes vêm dessas duas árvores. E eu não sei, é quase sempre as palavras-chave. Justiça. Estamos bem, estou num lugar muito bonito. Amamos vocês. Sim, é isso mesmo, sogro. Eu tive uma ideia. O senhor sabe que ganhei aquele bolão da lotérica? Com uma parte do dinheiro, podemos tirar esse lamaçal de vez daqui. E eu tenho uma desconfiança triste. Que excelente saber disso. Você vai me ajudar em muito. Quero muito me livrar dessa coisa. Mas que desconfiança triste? É essa que você falou no final? Ah, essa investigação e essa polícia que nunca acharam nada. Eu acho um absurdo não ter achado um vestígio deles. E eu sinto que tem algo dentro desse lamaçal. Paulo Gaspa pôs a mão na cabeça, parecendo que ia desmaiar. Igor perguntou se estava bem e se sentia algo. O médium respondeu: Calma, relaxa. Foi um ligeiro mal-estar. Isso mesmo! Tira esse lamaçal daí! Gritou a voz de Augusto pelo ar. Justiça! Clamou a voz de seu Pedro também. Igor olhou para as duas belas árvores e falou com os olhos arregalados. Meu pai do céu, essas vozes saíram dessas árvores. É, Igor, soou bem nítido. Elas parecem que clamam. Veja o aspecto delas. Não é de hoje que tenho percebido isso. Desde quando cresceram numa velocidade fora do comum que ouço e sinto que elas falam.
Precisamos com a mais urgência possível ver o que tem dentro desse lamaçal movediço. E eu tive uma ideia, seu Paulo. O que acha de eu trazer um K2 e um Spirit Box? O que são essas coisas? Quis saber o médium Paulo Gaspar. Igor espantou-se. O quê? Você é um médium e nunca ouviu falar de Spirit Box e um K2? Embora eu fique por algumas horas vendo fantasma, psicografando, fazendo sessão de regressão e recebendo entidades, nem tudo sou sabido. O universo espírita é muito gigante. Igor, peço que respeite as minhas limitações. Todas essas minhas atividades, embora prazerosas, me são pesadas e sempre tenho que fazer descarrego em mim depois de cada trabalho. Puxa, me desculpe se faltei com respeito. Você é como um pai para mim. Tenho muito amor por ti, meu sogro. Eu também, meu filho. Eu também. Relaxe. É que não imaginava que não conhecesse. Paulo Gaspa sentou-se próximo ao Igor e disse. Pode me explicar. Sou a todo ouvidos. Claro, vou explicar. K2 é um aparelho paranormal que funciona na base do campo magnético. Ele possui vários LEDs que acendem e apagam à medida que a energia no ambiente ou do espírito se aproxima do aparelho. Ele acende e apaga quando fazemos perguntas de sim ou não às supostas entidades que estiveram presentes no local. E quanto mais perto o fantasma estiver, mais LEDs ficam acesos, e quanto menos perto o fantasma estiver, menos LEDs acesos. É muito fácil de usar, só acionar o botão de liga e desliga e ficar num ambiente de pouca luminosidade. E o Spirit Box é um aparelho Ghost. Um aparelho paranormal fantasma, que funciona na frequência da rádio AM e FM. É um alto-falante portátil que capta a voz ou as vozes dos possíveis fantasmas. É uma comunicação que fazemos com o sobrenatural. Eu posso trazer e assim fazermos um possível contato. Que acha? Caramba, que interessante, Igor. Nunca soube disso. Te confesso, mas vamos fazer sim. Pode ser amanhã? Sim, claro. No dia seguinte. Igor e Paulo Gaspa estavam no final da tarde, em frente às duas belas árvores, e a terceira do aspecto medusa. Igor ligou o K2, nenhum LED acendeu. Bradou em voz alta. Se tiver alguma entidade neste lugar, que por favor se aproxime. Todos os LEDs do aparelho se acenderam, depois se apagaram. O médico ficou admirado. Nossa, mas que legal, funciona mesmo porque estou sentindo presença aqui. Eu sinto que estou sendo observado. Verdade, Igor. Estamos sendo observados por fantasma. Você consegue ver, sogro? Ver? Ainda não, mas sentir? Totalmente. Se ver algo, me avisa, pediu entusiasmado Igor. Pode deixar, prossiga aí. Além de você, tem mais alguém aí com você? Se sim, você se aproxima do aparelho, e se não, você se afasta do K2. O aparelho se acendeu e apagou. Olha, tem mais gente, disse o médium. Vou ligar o Spirit Box. Faz o seguinte, sogra, você segura o K2 e eu fico com o Spirit Box e o alto-falante. Assim fizeram. Igor ligou o outro aparelho. Bom, como sabemos agora que tem mais de outro ser aqui, vocês podem falar com a gente? Qual é o seu nome? Ficaram alguns segundos em silêncio, esperando sair algum áudio do alto-falante, até que saiu respondendo. Augusto. Igor e Paulo se entreolharam, meio que chocados ao ouvir o nome de Augusto. Augusto? Que Augusto? É meu filho que está falando? Aguardaram mais alguns segundos até a voz responder. Sim, sou eu, pai. Meu Deus, gritou o pai. Você está me dizendo que está morto? Você desencarnou? A voz respondeu. Sim, pai, eu morri. Me mataram. Gente, não é possível isso, disse emocionado o médico. Igor também, em emoção, perguntou. Gu, meu amor, é você, meu love. Você tá bem? Quem fez isso com você? Seu Paulo. Veja, é uma outra voz falando, apontou o médium. Quem tá falando? É o seu Pedro, caseiro. Você viu, Igor? É o meu caseiro. Será que mataram ele também? Sim, respondeu a voz. Olha, diz que sim, admirou-se Paulo. E quem fez isso com você? Isso a gente não pode falar, disse a voz. Não pode falar, mas por quê? Quis saber Paulo Gaspa. Na lama, exclamou a voz. Ele falou na lama, perguntou Igor. O que tem a lama? Você tá falando da lama movediça aqui perto da gente? O alto-falante soou alguns ruídos e vozes de crianças rindo. Logo a voz respondeu.
Sim. Tem crianças onde eles estão? Afirmou o médium. E onde é esse lugar, sogro? Outro plano espiritual, Igor. Você ouviu que estavam falando da lama aqui. Se lembra ontem quando a voz do Augusto clamando da árvore para tirar esse lamaçal daqui? Vou pesquisar e contratar uma empresa para que retire essa lama movediça e assim descobriremos o que tem dentro dela. Faça isso, filho, o mais rápido possível. Talvez eu nunca vá te pagar pelo gasto que terá com isso, mas saiba que serei eternamente grato. Que é isso, sogro? Fique em paz, vou cuidar disso tudo. Igor desligou os dois aparelhos. Capítulo 6. O interior da lama movediça. Dias depois. Máquinas modernas em volta do lamaçal, elas sugavam e retiravam o lamaçal movediço. À medida que saía aquela lama preta, um grande buraco ia se fazendo. Nossa, eu não imaginava que esse lamaçal movediço fosse tão profundo, disse o médio Paulo Gaspa ao lado de Igor, que observavam próximo dali todo o serviço dos homens contratados. O buraco já tinha 4 metros de profundidade. As máquinas sugavam a lama até que começou a surgir o teto de um carro. Paulo e Igor, ao verem aquilo, mandaram parar imediatamente as máquinas de sugar a lama. Ambos estavam com os olhos cheios de lágrimas. Sogro, você acha que pode ser o carro do Agostinho? Paulo Gaspar respondeu choroso. É o que eu mais estou temendo. Vamos ligar para o delegado Antunes. Vocês, homens, parem por um momento. Se for o que estamos pensando que, infelizmente, seja o pior, é melhor ter uma presença de uma autoridade policial como testemunha. E assim foi. Instantes depois, o delegado de nome Antunes chegará. Quando os três aproximaram-se dos homens, o delegado disse: Homens, podem iniciar os trabalhos de escavação e sugação da lama pelas máquinas. Um dos homens, que parecia ser o chefe dos demais, fez sinal de positivo para o delegado e ordenou a eles para prosseguirem. Porém, um inesperado aconteceu. Ouviu-se choros. Todos os homens da empresa de escavação e o delegado olharam ao redor. Igor e Paulo Gaspa também. De onde estão vindo esses choros? Perguntou um dos homens. Quem está chorando? Enquanto todos tentavam descobrir, olhando para todos os lados, o médio Paulo Gaspa estava parado com um olhar fixo e meio arregalado nas duas belas árvores. Igor, ao perceber isso, chegou perto dele e perguntou: Tá tudo bem? Paulo não respondeu, permanecendo imóvel. O delegado aproximou-se dos dois, perguntando: Acontece algo? Ele está imóvel, acho que está em transe, disse Igor. Mas por que ele ficou assim agora? Perguntou seriamente o delegado com as mãos na cintura. Não sei te explicar, delegado. Ele não é de ficar assim. Acho que ele está vendo alguma coisa. É? É? Perguntou meio irônico o delegado Antunes. Com uma das mãos, ele ficou passando na frente dos olhos do médium, que não piscou em nenhum momento. Continuou. Meu tempo é precioso, e em transe ou não, quero que me fale o que está vendo. Ou me explique o que esses barulhos de gente chorando. Pode ser? O médio Paulo, ainda com os olhos bem abertos e fixos, levantou uma das mãos e apontou para as duas árvores. Ali, disse ele com a voz pausada. Os choros vêm dali. Igor e o delegado olharam para as duas árvores. Vamos até lá, delegado, convidou Igor. Mas são meras árvores, o que pode ter lá? A gente só vai ver se tem algo mais de perto. Por favor, delegado. Vou ser bem sincero contigo, senhor Igor. Eu não acredito nessas coisas espirituais. O senhor é ateu? Eu acredito em Deus, porém não deixo coisas religiosas interferirem no meu trabalho. Mas vamos lá, ver o que tem nessas tais árvores. Os dois foram em direção às árvores. Os homens das máquinas ficaram apenas vendo e sem ainda reiniciar o trabalho. Aproximando-se cada vez mais das duas árvores, o som dos choros ficaram mais alto. Meu Deus! Exclamou Igor e apontou para as árvores. Olha isso, delegado! O delegado viu as duas árvores, com aspectos de clamor e choro. Ele ficou espantado ao mirar aquilo. Chegou mais perto e percebeu que os choros vinham de dentro daquelas duas árvores. Encostou seu ouvido no tronco de uma delas e ouviu com muita clareza uma grande choradeira. Isso não é possível, disse ele negando com a cabeça e não se conformando com o que via e ouvia. Perguntou a Igor. Vocês fizeram algum feitiço? Algum sortilégio? Puseram algum som de choro aqui dentro?
Igor chegou mais próximo ao delegado, ficou com um dos ouvidos na árvore e respondeu. Delegado, eu estou tão pasmo quanto o senhor, e eu não sei fazer mágica alguma. Quem é o médium aqui é o meu sogro. Por que o senhor chama de sogro? Porque, eu namorei o Augusto, filho dele, e nós íamos nos casar. Chamar ele de sogro é completamente normal. Não, tudo bem. Era apenas uma curiosidade. Nada contra, ok? O que está anormal aqui é escutar choros dentro de árvores. Olha a aparência dessas árvores. Isso é pareidolia. Como? Pareidolia. Sabe o que significa? Não, pode me explicar, delegado? Pareidolia é como se fosse ilusão de ótica. O nosso cérebro faz ver imagens diferentes, ilusoriamente, do que é na verdade, por exemplo, uma nuvem em formato de cavalo no céu faz a gente pensar que de fato seria um cavalo. Mesmo. E é o que está aparecendo em relação a essas árvores. A fisionomia delas parece ser clamadoras. Se isso aqui é tal pareidolia, é uma pareidolia permanente, senhor delegado, desde quando elas nasceram de modo ágil. Elas sempre tiveram esse ar clamoroso e triste, apesar de serem muito bonitas, e esses choros não cessam. O médium Paulo vinha em direção dos dois, que ficaram observando. Ele ajoelhou-se, colocou as mãos nas árvores, e de repente aqueles sons de choro pararam. Parou! Exclamou surpreso o delegado. O que foi que você fez? O médium levantou-se. Aparentemente não estava mais em transe, e nem com os olhos arregalados. Respondeu. Eram os choros do meu filho e do meu caseiro Pedro. O quê? Espantou-se o delegado Antunes. O que está dizendo? Mesmo em transe, eu escutei o que vocês dois falavam, e bem sei o que o senhor disse que não mistura coisas espirituais com seu trabalho. Mas, entenda bem, eu quero justiça pelo sumiço do meu filho e do meu caseiro. Esses choros são dos dois. Pus as minhas mãos unicamente para que parassem de chorar. Quer o senhor acredite ou não. Quer dizer então que esses choros eram do seu filho, desaparecido Augusto dos Anjos Gaspa, e do seu caseiro Pedro Souza da Silva, vindos dessas árvores? É isso? Perguntou meio irônico o delegado. O médium respondeu afirmativamente com a cabeça. O delegado continuou. Pois bem, senhor Paulo, entenda o seguinte: o poder judiciário não trabalha, não se baseia e muito menos se influencia com questões supersticiosas, religiosas, fenômenos espirituais ou coisas similares dessas naturezas. A justiça trabalha com fatos concretos e não com eventos de natureza fenômica, supostamente invisíveis ou abstratas. Essa fala tão intelectual sua quer dizer o quê? Que aconteceu aqui agora é uma mentira? É isso? Questionou o médium. Sério. Não me entenda mal, senhor Paulo. Apenas quis dizer que esses prodígios não podem ser explanados juridicamente. Se assim fosse, bastava, por exemplo, chamar sempre o médium para desvendar qualquer assassinato. O espírito do morto incorporaria e diria quem o matou, e assim prenderíamos todos os assassinatos, de todos os homicídios, infanticídios, feminicídios, etc. Deveria ser assim mesmo, seu delegado. Nessa função mediúnica, poderia ser muito mais valorizada e, consequentemente, um matador pensaria 1000 vezes antes de tirar a vida de qualquer pessoa. Estou de pleno acordo, senhor Paulo. De fato, eu penso que se prevalecesse o espiritismo no país, não desprezando a fé cristã, católica, evangélica, que é logicamente a predominante, essa ocorrência de recorrer ao oculto para desvendar crimes seria positiva ao meu ver. Mas, como não é assim, devemos ir aos acontecimentos palpáveis e visíveis. O delegado falou alto ao líder dos homens contratados. Reiniciam os trabalhos. Os trabalhos começaram. Igor e Paulo Gaspas estavam apreensivos à medida que o carro aparecia. O buraco estava a quase 5 metros de profundidade. Assim, o veículo ficou descoberto, menos os pneus. Ainda, o lamaçal estava todo no interior do carro. A apreensão aumentava. Igor, que estava chorando, falou: Gente, parece que é o carro do meu amor. Um dos homens que trabalhava na função de retirar a lama, após ouvir a voz de Igor, disse a um colega em tom de deboche: esse aí queima, é bichona. Seu colega riu de deboche. O delegado falou em tom severo: Vamos ter que chamar a polícia científica e dela convocar a criminalística, o IML e a área de identificação? IML? Falou assustado Igor. Por que IML? Não tem nenhum morto ali.
O delegado Antunes olhou para Igor, que estava choroso, e respondeu: Igor, entendo o que é necessário, porque... Olhe, tem alguma coisa ali! Gritou um homem que ajudava na escavação da lama. Todos viram os pneus do veículo, e do seu lado, alguma coisa toda coberta pela lama do tamanho de um corpo humano. Gente, o que será aquilo? Falou o outro homem. Poucas horas depois. Toda a polícia científica estava no sítio. Um guindaste foi acionado, que puxava o automóvel para a parte terrena pouco distante do lamaçal. A equipe da polícia científica analisava o possível corpo todo enlameado, encontrado. Também averiguaram o veículo. Que estranho os vidros do carro das 4 portas estarem quebrados e esse negócio todo enlameado, encontrado, disse o delegado Antunes para o chefe de polícia científica chamado Alfredo Linier. Há quanto tempo de desaparecimentos dos dois indivíduos? Perguntou Alfredo. Há quase 4 meses. Até o momento constam como desaparecidos no banco de dados da polícia e... Perito, perito! Bradou um agente criminalístico. Olha o que encontramos no porta-malas! O delegado e o chefe foram até o carro e viram o mesmo aspecto do possível corpo do lado de fora ao lado do veículo. Só que agora eram 2 corpos, completamente embebidos de lama dentro do porta-malas. Capítulo 7. Reconhecendo os corpos no IML. Um tempo depois, Igor e Paulo Gaspa estavam no IML, junto com o delegado Antunes, para reconhecer os corpos de Augusto e do caseiro Pedro. O poder químico de lama fez com que se conservasse o aspecto físico dos 2 cadáveres, sem haver decomposição significativa. Os defuntos estavam numa sala de necrópsia, deitados em 2 mesas e cobertos por lençol. O delegado lhe falou: Senhor Paulo e Senhor Igor, como puderam constatar, aquele carro encontrado dentro daquela lama movediça era o de seu filho Augusto, e estes 2 corpos estavam no porta-malas. Eu levantarei o lençol do primeiro cadáver e quero que digam se reconhecem a pessoa. Vocês estão preparados? Eu estou preparado, disse bem triste e choroso Igor, que enxugava suas lágrimas com um lenço. Eu sei que vou precisar ser forte, sua delegada, falou o médico. Respirou fundo e disse: Pode retirar o lençol. O delegado, que estava de luvas cirúrgicas, levantou o lençol. Assim podia-se ver que era Augusto. Igor, ao ver seu grande amor morto, começou a chorar alto, gritando um não! Saiu correndo dali para fora. Igor, Igor! Chamou Paulo Gaspa, com lágrimas nos olhos. Deixe-o por enquanto, Sr. Paulo, tranquilizou o delegado. Está sendo um choque. Embora eu tivesse lhe aconselhado e perguntado se estava psicológica e emocionalmente pronto para ver o corpo, como ele mesmo disse que estava preparado, Paulo Gaspa falou chorando e fazendo carinho no rosto do filho. Seu delegado, às vezes a gente pensa que está preparado para certas coisas, mas que, na verdade, não estamos nem um pouco preparados. Olha meu filho, meu único filho. E debruçou-se sobre o corpo, começando a chorar dolorosamente. O delegado Antunes pareceu chorar também, motivado pelo momento de dor, mas conteve-se, falou firme. Sei que é clichê dizer isso neste momento, mas... Procuro ser forte, Sr. Paulo. Preciso ainda reconhecer o outro corpo aqui do lado. Paulo Gaspa se recompôs, fungou o nariz, limpou um pouco as lágrimas do rosto com as mãos e perguntou: Qual a causa da morte do meu filho, doutor? E ele respondeu: Asfixia-anoxia por confinamento. A perícia criminalística e médica diagnosticaram que ele morreu dentro do porta-malas, causado pela ausência do oxigênio nesse ambiente totalmente pequeno e fechado. Por vários minutos, sem a renovação de um novo ar, a oxigenação no interior do porta-malas acabou, aumentando o gás carbônico. Paulo Gaspa começou a chorar novamente. Meu Deus, como? Que morte horrível! Ele amava a vida. Quem fez isso com ele? Há um terceiro corpo a ser reconhecido. É dessa forma elucidar este caso, Sr. Paulo. Terceiro corpo? Estranhou o médium, ainda choroso. Exato. Está na outra sala. É o corpo que estava do lado de fora e ao lado do carro. Mas antes preciso que reconheça o segundo corpo aqui. Pode ser, Sr. Paulo? O médium concordou com a cabeça. O delegado cobriu o rosto do Augusto. Foram em direção ao outro corpo. Perguntou: Está pronto? Posso mostrar? Pode, respondeu com a voz baixa e embargada o médium. Ao descobrir o lençol, Paulo reconheceu que era o caseiro Pedro. Exclamou: Meu pai amado do céu, o meu caseiro. Não é possível. Ele também morreu asfixiado no carro?
Não, Sr. Paulo. Ele foi morto por um canivete enfiado em seu pescoço e em sua barriga. Esse canivete estava junto ao terceiro corpo. Por isso, pode-se afirmar com precisão que foi canivete. Foi testado e comparado. Pedro morreu, agonizando, pois ele teve choque hipovolêmico. Vou explicar o que significa. Choque hipovolêmico é quando ocorre uma perda bastante considerável de sangue no corpo. Nós, os seres humanos, temos 5 litros de sangue. Numa doação de sangue, podemos doar no máximo 450 ml. Passou disso, podemos ter problemas. Foi constado que o seu caseiro teve quase 1 litro de sangue perdido. O assassino teve prazer em ver seu empregado falecer agonizando enquanto perdia sangue. E mais uma coisa. Dentro do veículo, encontramos uma mochila. Essa mochila havia sido furtada. Há alguns meses, um rapaz fez uma queixa de furto. E constatamos na perícia e de acordo com as características descritas feitas pela pessoa, que a mochila lhe pertencia. As roupas contidas eram suas. Um valor de dinheiro e o celular que, mesmo tendo sido inutilizado quase que por completo pela lama, conseguiu-se inspecioná-lo e ver seu pertence. Era do rapaz que fazia exercícios físicos numa praça. Ele supôs que o furto fora ali praticado e que afirmamos que pelo assassino, pois estava em seu poder, como mesmo no carro do seu filho. Enquanto o delegado falava, Paulo Gaspa ficou horrorizado com o que ouvia. Meu pai amado do céu, que horror! O delegado cobriu o rosto do seu Pedro e continuou a explanação. Enquanto seu filho morreu, literalmente, dentro do porta-malas do veículo, o seu caseiro faleceu em algum dos cômodos do sítio, mais precisamente na cozinha. Por quê? Porque o assassino limpou o corpo do seu Pedro. Encontramos muitos band-aids e esparadrapos tampando as 2 perfurações. A cozinha é o ponto de saída para fora da casa e o kit de primeiros socorros ficava no quarto do caseiro, contíguo à cozinha. Que maldito! Então vocês descobriram quem é o desgraçado que fez estas barbaridades com os meus amados. Com quase toda certeza. Por isso mesmo quero que o senhor veja o corpo e se reconhece a pessoa. Sim, quero ver. Por favor, pediu o médium. Pois muito bem, vamos até lá. Assim, na outra sala de necrotério, o delegado Antunes puxou o lençol. Lá estava Celso Aparecido Ferreira da Silva, o assassino de Augusto dos Anjos Gaspa, filho do médium e de seu Pedro Souza da Silva, o caseiro. Desgraçado! Berrou o médium, que socou com muita força o peito do morto Celso. O delegado pediu. Por favor, senhor Paulo, contenha-se. Não pode vilipendiar o cadáver. Como se o corpo desse desgraçado merecesse alguma dignidade. Esbravejou o médium. Ele matou meu filho e meu caseiro. Eles estão mortos. Mortos! Senhor Paulo, o senhor pode me dizer de onde conhece o Celso e as possíveis razões para que ele cometesse tais atrocidades? O médium respirou fundo, bufou, juntou as suas 2 mãos, uma na palma da outra, e respondeu. Há alguns anos, eu e meu caseiro denunciamos esse infeliz para a polícia, pois ele traficava perto do sítio. Ele aliciava jovens e consumirem drogas. Então, ele soube explicitamente que vocês dois o haviam denunciado? Foi sim, seu delegado. A gente disse para ele que chamaríamos a polícia. Podiam ter feito isso anonimamente, fora que já corriam o risco de serem mortos pela ameaça da denúncia. Consequentemente, ele se vingou matando seu filho para o atingir diretamente e ao seu caseiro. É que tanto como eu, seu Pedro, estávamos indignados pela juventude naquela região estar sendo drogada por esse ser que está no umbral agora. Pelo menos o pesadelo acabou. Após esses longos meses, meu filho e meu caseiro terão agora um enterro digno. A incompetência de vocês de não terem descoberto logo o sumiço dos meus amados causou toda essa demora. Alto lá, senhor Paulo, com todo respeito pela sua dor. Não considerarei isso que acabará de falar como um desacato. Só peço que não me subestime e muito menos a honrosa polícia que faz seu trabalho com honestidade e de igreja nobreza. Ficou claro? Paulo Gaspa lamentou-se. Ficou. Me desculpe. Posso sair daqui para providenciar o enterro dos dois? Logicamente. Pode ir, senhor Paulo. Pode ir. Capítulo 8. O enterro.
As famílias do caseiro e de Augusto estavam no cemitério. Coveiros jogaram a terra sobre os caixões. Choros e mais choros. Igor estava aos braços do médio Paulo Gaspa. Ambos planteavam bastante. Depois que o enterro acabou, a ex-esposa do médio, a mãe de Augusto, Dona Letícia dos Anjos, aproximou-se de Paulo e de Igor. Estava de óculos escuros e roupa toda preta. Falou seriamente. Eu achava que a sua mediunidade impedisse essa barbárie e a morte do Augusto. Mas ela foi inútil. Meu filho está morto e só agora pude enterrá-lo com dignidade. Nosso filho, Letícia, nosso filho, por favor. Até parece que você é a única que está sofrendo, disse sério o médico. Eu hoje não tenho meus 2 seios por sua causa. Ah, pelo amor de Deus, Letícia, isso de novo vai me culpar mais uma vez pelo fato da minha mediunidade não ter alertado do seu câncer. Hoje você está viva e saudável. Agradeça a Deus. Preferia infinitas vezes estar agora morta do que ver e ter enterrado o meu Augusto. Era ele que devia estar me enterrando. Ele! Ele! Letícia virou as costas para eles e saiu rapidamente dali. Igor disse, surpreso. Nossa, sogro, que horror! Ela tá te culpando pela morte do Gu. Ela sempre teve uma visão deturpada do espiritismo, Igor. Mas você nunca explicou para ela? Igor, ela conhece o espiritismo tão bem quanto eu mesmo conheço. Ela se faz de vítima, por isso nos separamos. Acontece que ela acha que os espíritos têm que avisar, prever, alertar as coisas em todas as circunstâncias. Tipo, ela entende que se você andar por aí, por exemplo, e cair num buraco, o espiritismo tem que avisar antes para que você não caia no buraco. Ela crê que espiritismo é isso. Por isso que ela me culpa por ter tido câncer e ter tirado os 2 seios. Resumindo, ela pensa que a mediunidade tem que evitar toda sorte das coisas ruins na vida das pessoas. Só acontecer coisas boas e evitar 100% as coisas ruins pelo aviso mediúnico. Quem me dera que fosse assim. Quem me dera. Augusto e Pedro estariam vivos. Vivos. Tipo, sua mediunidade ter avisado que aquele maldito estava solto e que queria vingança. E assim protegeríamos o Gu e o caseiro dele, não é? Paulo Gaspa começou a chorar, afirmando com a cabeça. É. Capítulo 9. As árvores clamadoras e a carta psicografada e o fim. Um tempo depois, Igor e Paulo Gaspa voltaram para o sítio. Estavam abatidos e muito tristes. Foram em direção às 2 árvores que ficavam próximas do antigo lamaçal movediço. O lamaçal movediço deixará de existir com o investimento do Igor. O médium pôde limpar o terreno, pôr concreto e fazer da superfície terrena um lindo jardim com muitas flores bonitas. Como esse jardim é lindo, disse Igor. A parte mais linda de todo o sítio, falou sorrindo o médium. Ambos olharam para as 2 árvores. Agora elas tinham um aspecto mais bonito e calmo. Que paz tremenda estar aqui perto dessas árvores, exclamou Igor, sentando debaixo de uma delas. O médium foi se sentar na outra árvore. Você percebeu que da distância que elas têm uma da outra dá para fazer uma rede? Nossa, é verdade, sogro. Maravilhoso! Igor, após dizer isso, foi olhar para o outro lado. A terceira árvore, de aspecto medonho, mas que não estava mais ali, perguntou curioso ao médium. Sogro, cadê aquela outra árvore medonha que tinha ali? Ela caiu sozinha. Não sei se pelas obras que tínhamos feito ou algo do tipo, mas deu para perceber que a árvore estava oca por dentro. Estava também podre, o tronco e as raízes apodrecendo e secando. Caiu sozinha. Uau! E o que o senhor fez com ela? Pus no fogo e queimei. Quando o senhor havia feito isso? Uns dias, e você não sabe o que aconteceu aqui na hora. O que, sogro? Se eu te disser que a árvore medonha gritou, você acreditaria? Gritou? Como assim? Gritou. Gritou no momento em que estava queimando, e não era a voz daquele maldito. Depois parou. Incrível, sogro, que loucura! Eu acredito no sobrenatural. Jamais duvidaria do senhor. Por que acha que a árvore, fez isso? Você sabe que essa árvore representava aquele desgraçado que matou seu Pedro e o Agostinho.
Tudo faz sentido quando decidimos investigar esse lamaçal movediço. E da mesma forma que essas duas árvores representam o meu Gu e o seu Pedro. Sim, Igor, eu tenho uma coisa para te mostrar. É? O quê? O médio tirou do bolso da calça um papel e entregou a Igor. Tome. O que é? Leia, é uma carta psicografada do Agostinho. Sério? Espantou-se Igor. Quando ele escreveu? Na madrugada passada, estive com ele, Igor. Foi muito emocionante reencontrá-lo. Você o viu? Não, mas pude sentir sua presença. Foi um reencontro de sentimentos. Leia a carta, Igor, em voz alta, por gentileza. Claro, com todo o prazer do mundo. Assim, Igor, já emocionado, começou a ler a carta psicografada que dizia: Para meu amor Igor e os meus pais Paulo e Letícia. Aqui quem escreve é o Augusto. Quero falar a vocês que estou num jardim muito lindo. Seu Pedro está bem. Rejuvenesceu. Aqui ficamos remoçados. Aqui aprendemos que as circunstâncias da morte das pessoas não são importantes em si no aspecto que ninguém tem privilégio de como vai morrer, se dormindo, afogado, assassinado, de doença e etc. A maneira como queremos morrer e o tempo de viver na Terra não nos pertence. Estou feliz, estou me sentindo muito bem. Papai e mamãe, saiba que eu os amo muito. Fiquem bem, por favor. Saiba que tudo tem seu tempo, e o meu tempo foi esse. Não me foi permitido enterrar-lhes primeiro, como é o natural dos filhos fazerem isso. Cada um é cada um. As pessoas precisam viver em suas vidas. Para meu lovezinho Igor. Igor, meu amor, saiba que eu te amei. Te amo e sempre te amarei até o findar dos tempos. Iremos nos encontrar num futuro que não sei quando será. Se cuida, pratique esporte, faça exercícios. Peço agora uma coisa muito importante. Perdoem, sim, perdoem. Perdoem o meu assassino que também matou Pedro. O mundo jaz no mal e ele foi contagiado pela maldade das pessoas. Perdoem, isso lhe fará muito bem e ele encontrará a luz que tanto necessita para evoluir espiritualmente. Último recado. Papai e Igor, cuidem sempre e muito bem dessas árvores clamadoras. Sim, é assim que devem ser conhecidas. Árvores clamadoras. Árvores que clamam. Elas representam a mim e a Pedro. Sempre que for permitido, estaremos nos manifestando através delas pela paz. Serenidade, bem-estar e amor, como já fizemos a vocês, podem sempre perceber isso nelas. Felizmente, tanto eu quanto Pedro não precisamos mais clamar por justiça no ar ou chorar nas árvores clamadoras. Sim, a justiça foi feita. Acreditem, não foi através da justiça humana. Antes de morrer, o meu assassino sofreu muito e ainda sofre no tormento. Mas, como já explanei, perdoe-no. Fiquem bem. Firme-se em Deus. Desejo tudo do bom e do melhor para vocês todos. Me despeço com muito carinho e muita saudade. Com amor, Augusto.